Olá pessoal, tá começando mais um BWF Telecat. Mantendo essas edições especiais do programa, hoje vocês vão poder conferir a categoria de rookies da BWF. Sim, os jovens talentos, o sangue novo da luta livre nacional. Desde 2014, quando começou a divisão de rookies da BWF, até os dias de hoje, vocês vão poder conferir o que melhor aconteceu com esses novos talentos. O JP vai mostrar pra vocês. Vamos lá, pra cima do ringue. Como a gente já falou algumas semanas aqui no Telecat, a BWF sempre teve o intuito de inovar na luta livre nacional. Desde a criação da equipe, Bob Jr. sempre teve como filosofia apostar nos jovens talentos. Há uns anos atrás, a BWF era conhecida como uma empresa de meninos, e foram esses meninos que a transformaram na maior do Brasil. Um dos gestos que mostrou o quanto a BWF se importa com os novos talentos foi a criação da divisão de rookies. A divisão de rookies foi criada só em 2014, mas para entender o que ela representa, a gente tem que voltar um pouquinho mais na história. No final da primeira década dos anos 2000, a BWF passou por uma transformação. Naquela época começaram a surgir os primeiros lutadores formados na academia da BWF. O primeiro aluno treinado por Bob Jr. a estrear nos ringues de luta livre foi o nosso herói mascarado que não cansa de aparecer aqui nesse especial, Sônico. E mais pra frente vieram o Anjo Loiro, que foi tema do nosso último especial, Max Miller, Insano Igor, Toco, o Nômade Tuareg, Dante e o saudoso Pirata Alma Negra. Com o passar do tempo, esses jovens lutadores foram ganhando espaço e se sobressaindo em relação aos lutadores mais antigos. Durante os anos de parceria da BWF com a virada cultural, também tivemos a estreia de várias caras novas. Nomes como Fred Turbo, o jovem Fênix Dynamo, o Michael Fury, Vitão Big Dog, o Estrela Dourada Soli e o Superstar Rafa Luke. A próxima estreia em massa da BWF foi no Anime Friends de 2014, mas dessa vez as coisas foram um pouquinho diferentes. Naquele show foi criada a divisão de rookies. Os lutadores que estreavam não eram considerados profissionais ainda. Em vez disso, eles faziam parte de uma divisão separada. No AF daquele ano, para inaugurar a categoria, ocorreu o primeiro torneio de rookies, onde 12 novos lutadores competiram para se tornar o primeiro campeão de rookies. Foi nesse evento que os fãs foram apresentados pela primeira vez a nomes como o atual campeão sobrevivente Speed, os futuros campeões de duplas Tubarão Negro e o Espartano Dílios, o ex-campeão sobrevivente o Braço Forte Big Boy e, é claro, os dois nomes que acabaram marcando essa geração para sempre, Ace e Vitor Boer. Na semifinal do torneio, o Ace enfrentou o Dílios para uma vaga na final da competição. Aqui, no Anime Friends 2014, você vai ver aí, ó, Luiz, jogador de bola, o Isabel em cima da hora do Dias, ele foi no rápido. O Dias sentiu ali, mas também em cima. Só que não conseguiu fazer isso, ó. Vai do outro lado ali, caiu. O Dias, ele foi pra fora do ringue. Foi pra fora e o auxílio ali do Tubarão Negro, que vai acompanhando ali, veio acompanhar o Dias nesse combate. E vai tentando deixar ele sair do bar. E agora você vê, ó, pegou o Dias. E o Dias pegou, e vai levando o Ace Dias, e o Ace de novo. Vai levar o sobreviveu. Fala que difícil, tá fazendo o Dias, desculpa, vai se levar o Dias. Opa! Olha o Skymester. Bem aplicada ali, olha só, olha o 2-0. Ainda não está vivo no combate ainda. O Digo sentou, mas não conseguiu. O combate valendo vaga nas finais do torneio BWF Rookies. Essa é a primeira semifinal dentro de instantes. Vamos acompanhar a outra luta das semifinais. O juiz ainda torneado, olha só, vai se levantando contra aqui em cima para quebrando, olha só. O Ace ali, segundo chute. Depois aquele golpe bem executado pelo Stanley. E ele vai novamente, ó, posicionando, outro bloco. A queda de perna ali, ó, sobre a linha do peito.
do outro lado da chave, para ver quem enfrentaria o Ace na final, o futuro rei do ringue V8 Big Block, que seria conhecido mais tarde como César Bononi, enfrentou o atual campeão brasileiro, Vitor Boer. Puxado no balão pelo Vitor Boer. Ele vai ter a tesoura, não, Vitor Boer, Big Block pegou. Big Block pegou, de novo do Xandão. De novo outro golpe do Xandão ali, o Big Block dizendo. O Boer dando agora. O Xandão fica indignado ali observando ali. E vai de novo. Ele pega ali, ó. Ele pega, vai ali. Aquela pedra que também é marca registrada, no Xandão. Vai fechar. 1, 2, 3. É fim de luta aí. E a final do torneio de rookies daquele ano foi entre Ace e V8 Big Block, para coroar o primeiro campeão da história da categoria. Ele deu o drop ali, ninguém sentiu nada, hein? E olha lá, escapou de novo o drop. Olha só, mais um. Não. Tá caindo ali, eu acho. Tá caindo. Tá puxado. Agora o Ace. Será que o Ace consegue? Será que ele vai conseguir vencer esse gigante da V8 Big Block? Olha ali no lado de fora. Olha o Ace aí. Agora mais alto no ringue. Eles vão em cima. Olha a situação do Ace da V8 Big Block. Eu acho que esse título aí já é o Big Block. Agora, isso aqui é o Ace. Muito mais importante do que esse. Pode ir.
Em seu primeiro evento oficial pela BWF, Ace, com apenas 18 anos, deixou 11 outros lutadores para trás e se tornou o primeiro campeão de rookies da BWF. Desde então, o Anime Friends tem sido sinônimo da divisão de rookies, quase sempre tendo o título disputado e sempre tendo a estreia de novos lutadores. No AF de 2015, tivemos a estreia de 2 lutadores que marcaram a divisão, mais adiante se tornando campeões, os primeiros lutadores da segunda geração de rookies, Albert, representando o cangaço nos rings da BWF, e Rodox, que ainda não fazia parte da divisão, mas fez parte do Arena Backyard Wrestling, que substituiu o torneio de rookies naquele ano. Mas nesse meio tempo, um rookie vinha se destacando mais que todos os outros. As performances sensacionais de Vitor Boer vinham atraindo a atenção de todo mundo. Principalmente quando ele enfrentou Dante no Anime Friends de 2015. Após aquela luta, ninguém mais ousou duvidar de sua habilidade. Mas onde o menino sensacional vai parar? Você confere daqui a pouco, porque o Telecast volta já. No meio do caos da realidade, tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. Estamos de volta com o Telecast especial. Alguns meses adiante, já em 2016 no Anime Summer, Boer, Ace e Albert se enfrentaram em uma sobrevivente para mostrar que, apesar de rookies, eles conseguiam deixar qualquer profissional no chinelo. Qualquer um dos outros dois... Opa, que é isso? Olha só o rebolado ali do Albert, o mito. Olha só, eu vou falar já das regras porque o negócio está pegando fogo ali. Olha só, já foi Albert, o mito para fora. Deu tchau ali o Ace, mas já tomou quase ali um fechamento. Opa, ali do Vitor Boer, ele vem Vitor de novo pra cima do Ace. O Ace voou pra fora ali, olha lá. Caiu em cima, em cheio ali do Albert o Mito. Rapaz, o combate já começou pegando fogo. Opa, e olha lá, tem mais ali, ó. Tem Vitor Boer em cima da terceira corda. Vem o Vitor Boer ali subindo na terceira corda, os dois do lado de fora. Opa, olha lá o que faz. O primeiro lutador que fechar qualquer um dos outros dois adversários vence o combate. E olha lá, Albert o Mito no leg drop ali, do lado de fora. E opa, onde que tá indo o Albert ali? Tá indo do outro lado ali, ó. Ele vai fazer a mesma coisa ali com o Vitor Boer. Posicionou o Vitor Boer ali, você tá vendo do outro lado ali da tela, olha só. Vem Albert o Mito ali na outra ponta, vai pro leg drop também pra cima do Vitor Boer. Esse já ficou largado num corner. Do outro lado vem o Vitor Boer sendo colocado gentilmente ali, ó, pelo Albert, ó. Vai batendo ali no tapão. Tomou distância, foi para um lado o Albert. Vem pro outro lado ali o Albert pra cima do Vitor agora. Vai pra cima do Ace de novo. Albert massacrando todos ali, olha só. Os dois adversários levando a pior. Que é isso? Tá tranquilo no combate, tá tranquilo, tá favorável. Opa, não tá não. Eu ia dizer que o Albert estava tranquilo e favorável, mas agora é o Vitor Boer que tá na boa situação, ó. Já mandou ali o Ace. Cotovelada do Ace, olha só. Meu Deus do céu, o que fez o Ace ali no giro. Ele acertou o chute também no rosto do Vitor Boer. Vai tentar fechar o Ace. 1, 2, não. É incrível o que tá acontecendo nesse combate. E vem o Ace ali, ó. Deu um tapa ali, já levou um de volta. Devolveu agora pra cima, tá difícil de ficar de pé o Ace. Levanta pra apanhar de novo, olha lá. Chute, não caiu ali o Vitor Boer. Vem pro chute ali, também não caiu agora e vem... Opa, vem o Albert. Vem o Albert ali, agarrou os dois pelo pescoço. Pode ser agora um bom momento, vamos ver. Albert o Mito tentando ser oportunista para fechar esse combate. Na oportunidade, 1, 2, saiu o Ace, corre Albert, tenta lá fechar o outro. Isso, foi para cima agora do Vitor Boer. 1, 2, não, saiu o Vitor Boer, também não deu certo a tentativa ali do Albert. O Albert está levantando ali, olha só. Opa, pera aí, os dois tomaram distância, foram para cima do Albert. Pra cima do Albert do lado de fora. E agora pode ficar tranquilo que o Albert não volta mais. Agora depois de uma dessa aí o Albert não tem mais condição de combate. E vem ali o Ace e o Vitor Boer, os dois pra cima do Albert, ó.
Os dois pra cima do Albert. Pera aí. Aí o Albert não tem como sair. Aí vai fechar a luta. Desistiu o Albert. Suou o gongo. Albert tá fora. Pera aí, mas agora eu quero entender o negócio. Combate sobrevivente aqui, pera aí. Estamos num combate sobrevivente, senhoras e senhores. Tem que ter apenas um vencedor. Os dois finalizaram o cara. O que o juiz vai decidir? O juiz, peraí, vai levantar o braço dos caras aqui. Peraí. O juiz vai falar aqui no microfone. Vamos ouvir o juiz, peraí. Bom, o juiz está falando aqui que nenhum dos dois foi o vencedor do combate, porque o Albert desistiu e só pode haver um vencedor no sobrevivente. E tá certo o juiz, essa é a regra. Esse é o impasse que eu estava vendo que ia acontecer justamente nessa tentativa dos dois de fechar o Albert ao mesmo tempo. E agora os dois estão discutindo. Pera aí, gente, agora não adianta discutir também. Opa, já foi o Albert ali, o Ace ali pra cima do Vitor. Já foi ali, os dois pra cima, pera aí. Não pode um negócio desse. Olha, a tesoura do Ace pra cima do Vitor, já acabou o combate. O combate já acabou, não tem vencedor ali, foi o Ace pra cima do Vitor. Agora os dois estão querendo resolver isso daí entre si, não tem como. Opa, olha lá, Vitor Boer foi pra cima também pra mostrar que não tá sem capacidade de reação, não. Opa, e agora já, pera aí, alguém vai ter que interferir nisso daí. É o Ace de um lado, o Vitor Boer do outro. Nenhum dos dois venceu o combate terminou sem vencedor, porque eles fecharam ao mesmo tempo o Albert. Agora estão querendo decidir entre si. Isso daí não tem como, não tem nem juiz em cima do ringue, meu amigo. Opa, olha lá, braçada dos dois. Não, chama os lutadores aí pra ajudar, pra tirar os caras, porque não tem condição. Como esperado, esses três roubaram a cena. Boer e Ace tiveram um segundo combate no dia seguinte, com Albert assumindo o papel de juiz no combate. Mas apesar dos esforços no final para não desistir, o Sensacional apagou no ringue, dando a vitória ao seu nêmesis. No Anime Friends de 2016 ocorreu o segundo torneio de rookies e Vitor Boer veio como favorito. Nas quartas de final ele derrotou o estreante Metz Alves e na semifinal ele passou pelo agora Albert, o mito do cangaço. No outro lado da chave, o espartano Dilius derrotou Big Boy nas quartas de final e Speed na semifinal. Então os dois lutadores que caíram na semifinal do torneio anterior se encontraram dessa vez na final do torneio para ver quem iria enfrentar o campeão Ace pelo título. A luta nem começou ainda. Que isso? E a luta não começou, eles podem nem ser punidos. Meu Deus do céu, eu tava anunciando a entrada do Vitor aqui. Olha só o que deu e já foi o Vitor Boer ali pra cima do Dilius. O Dilius nem esperou bem o Dilius do Tubarão Negro. O Tubarão Negro com uma corrente ali na mão. E o Dilius, olha só, agora levando a pior na mão do Vitor Boer. Fica preparado, hein, Marcão, que essa luta já vai começar. Não vai dar nem tempo de respirar. Exatamente, já chegaram ali, olha só. Opa! Meu Deus, você vai fechar ali, ó. 1, 2, opa. A luta já tá valendo. Tá valendo já, vamos só bomba aqui. Que é isso? Meu Deus, isso aqui confusão. Meu Deus. Os caras não esperaram nem o Vitor Boer entrar pra começar o combate. Já foram pra cima do cara. E aí agora vem o Vitor pra cima do Dilius. Vai pressionando o Dilius contra o cara. Agora tem que devolver. Agora tem que devolver. Essa luta começou de forma insana. Vai subindo na parte mais alta o Vitor Boer. Um trap certeiro. Esse trap da terceira corda é sensacional. Pois é, e olha só, opa, tira o cara daí, Gilson. Tem que tirar o Tubarão daí, o Tubarão não tem nada a ver com o combate. Vitor Boer já vai dar um chega pra lá e o Tubarão se estranhando ali, ó. Estão se estranhando ali, Tubarão e Vitor. O combate não tem nada a ver com o Tubarão, olha só. E o Vitor falando ali pro Tubarão, ele vai sair campeão. E olha só, vem ali, Dilius, opa, ele tava com a corrente na mão. Tentou acertar com a corrente e não conseguiu. Vitor Boer simplesmente sensacional, opa. Ih, rapaz. Acabou se encanto em 1, 2 segundos apenas. Quase levou o combate na surpresa no espartano Dilius. Ele vai, ó, pula alto, ó, no pisão ali, no meio do peito do Vitor Boer. Vai subindo de novo. Vem ali, Dilius! Na boca do estômago, meu amigo. 1, 2, saiu. A mediadora viu a situação vital do Dilius. Não é nada boa. Não é nada boa a situação. Vem lá, Vitor Boer. Pra quem sabe o último golpe. Acertou ali em cheio no rosto do Dilius. Caiu. Agora acabou, Marcão. Ficou. 1, 2, 3,
Olha só, acabou, é fim de luta. Vitória. Ele usou o finish do Ace Pra acabar o combate. E Olha a lá. vitória de Victor Boer. Vitor Boer então concretizou o seu favoritismo e se tornou o segundo vencedor do torneio de rookies. No dia seguinte ele enfrentou o Ace mais uma vez, mas agora numa luta de 3 quedas, aquela que a gente mostrou no especial do Boer, e dessa vez ele conseguiu derrotar o seu arquirrival e se tornar o campeão de rookies. Seu reinado não durou muito tempo. No Ressaca Friends de 2016, ele perdeu o título para o Albert. Começa. Mesmo na posição importante. Cala a boca, respeita eu aqui. Na mesma moeda, vai colocando agora nos ombros. Vai sair ali, ó. Vai pra cima, já passou por baixo, ele escapou. O Albert já acertou uma mega no bicho. Eu avisei pra afastar. Vamos lá, se ele consegue, vai conseguindo a reação de novo, vai botar os ombros, já consegue botar o Albert. No meio da coluna. A força voltando, colocando tudo. 1, 2, quase seguia. O Vitor passou no vazão, escapou. Albert. Beleza ali, Vitor. Pegou muita defesa agora na linha de cintura. Buscando. Conseguiu ali conectar o segundo golpe. Vai de novo. Vai para derrubar. Percebeu aquele fio da brisa que cai ali. O Vitor. Não tem como dar, não sabe. 1, 2, 3. Fim de luta. Fim de luta. Senhoras e senhores. Com seu estilo agressivo e carisma arretado, Albert chegou ao topo da categoria e ganhou seu primeiro título na BWF. Nesse momento na história da divisão, a grande maioria das promessas da primeira geração já havia se concretizado e se tornado campeões na BWF, exceto por um. No Anime Friends de 2017, após 3 anos na categoria, o representante da luta livre entre os rookies, o Speed, finalmente chegou à glória. Ele derrotou o Big Boy na final para se tornar campeão do 3º torneio de rookies e dessa forma recebeu uma chance pelo título. O Big Boot ali do Speed, olha a agilidade do Speed, olha o que faz. Já encaixou na tesoura de costas. Speed novamente. Vai pra tesoura pra cima do Albert. Olha, o Albert campeão tá se dando mal aqui nas mãos e nos pés também do Speed. Vem o mascarado Speed tomando distância. Vai pra cima, opa, Albert não chega pra lá, vem Speed do lado de fora. Na testa do Albert, tá desnorteado o cangaceiro, olha lá o que faz o Speed. Mandou o Albert pra fora ali, ó. O Speed agora chega ao campeão. E vai levando a duras penas o combate por enquanto, hein? O Albert ali vai punindo do lado de fora, dominando pra cima do mascarado Speed. Tava torcendo inclusive ontem o Albert para que o Speed ganhasse a vaga para enfrentá-lo. Agora a gente vai entendendo o porquê. Pressiona ali Albert, o mito do cangaço. Olha aí, ó. De cara pra plateia. Albert ali, Speed vem. Acerta e chega pra cima do campeão. Vem de volta, opa, é o Speed que pegou o Albert no giro. Pode ser agora. Será que esse cinturão troca de mãos? A gente vai ver agora o mascarado voando. Da terceira, vai subindo na parte mais alta o Speed. Tá caindo ali, ó. O Albert não reage. Vem Speed, em cheio. Pisão violentíssimo pra fechar. 1, 2, 3, fim de luta! E o vencedor e novo campeão de rookies,
Speed! Após ganhar o torneio, Speed, como todos os outros lutadores, se tornou campeão de rookies. Mas quando ele ganhou esse título, já tinha muita gente de olho nesse cinturão. Alguns antigos conhecidos e algumas caras novas. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam perceber, nós temos grandes nomes que hoje são realidades na luta livre que passaram pela divisão de rookies no passado. Por isso a BWF investe muito nessa categoria, investe muito nesse sangue novo, na inovação da luta livre brasileira. Isso é muito importante. Mas tivemos que dividir o programa em duas partes. A semana que vem, o JP vai mostrar para vocês a segunda parte do especial dos rookies da BWF. Se cuidem, um forte abraço e fiquem com Deus.